Estudos para concursos, direito administrativo? Não, é redação oficial do Tribunal de Contas do município de São Paulo, sobre as classificações de correspondência. Frasezinha de efeito. Eu passei no concurso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, foi um dos melhores colocados. Eu fui o melhor colocado praticamente, cara. Fui demais. Fui nomeado super rápido, melhorou muito a minha vida. Aí eu gabaritei redação oficial. Eu sabia de todas as informações que caíam nessas coisas na redação oficial. Tipo, sabe quais são as classificações de correspondência? Todas elas? Eu sabia o que era abertura, eu sabia o que é registro de entrada, eu sabia o que é distribuição, eu sabia o que é resposta ao arquivo, eu sabia o significado dessas coisas, eu sabia o que é assinatura, eu sabia o que é registro de saída, eu sabia o que era expedição de arquivo. Eu também sabia sobre os vários atos, tipo, eu sabia o que é atos de correspondência, eu sabia o que é correspondência particular, eu sabia o que é correspondência comercial, eu sabia também o que é a correspondência oficial. Eu também sabia dos atos, o que é atos oficiais, eu sabia quais são o padrão ofício e também sabia que não existe propriamente um padrão ofício. É meio estranho, né? Também sabia quais são os atos administrativos, classificação deles. Eu sabia o que são os atos de correspondência, eu sabia o que é uma carta, eu sabia o que é um aviso, eu sabia o que é um circular, eu sabia o que é uma exposição de motivos, eu sabia o que é um memorando, eu sabia o que era uma mensagem, e eu também sabia o que era um ofício, eu sabia o que era um telegrama, e eu sabia o que era um requerimento. Depois eu também sabia o que eram os atos enunciativos, eu sabia o que era uma apostila, eu sabia o que era um despacho, eu sabia o que era um parecer, eu sabia o que era um relatório também. Eu sabia também o que são os atos normativos, eu sabia o que era um decreto, eu sabia o que era uma ordem de serviço, eu sabia o que era uma portaria, eu sabia o que era uma resolução, eu sabia o que era um edital, eu sabia o que era um regimento, eu sabia o que era um regulamento também. E também sabia o que eram os atos de ajustes, eu sabia o que era um contrato, eu sabia o que era um convênio e sabia o que era um termo aditivo. E também os atos comprobatórios, eu sabia o que era isso também. Eu sabia o que era uma alvara e eu sabia o que era uma ata também. E sabia que a ata é lavrada por um secretário indicado pelos membros da reunião. Eu sabia o que é um testado, eu sabia o que é uma certidão e eu sabia o que é uma declaração. E também sabia que sobre a composição dos atos administrativos, o COFINFOMOB, a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Eu sabia tudo isso aí. Por causa disso, que eu sabia disso e muito mais coisas, tipo as comunicações sobre as comunicações oficiais, que eu gabaritei redação oficial. E agora vamos revisar essas coisinhas, né? Primeiro, classificação de correspondência. Patente e confidencial ou secreta. A correspondência confidencial ou secreta nunca deve ser aberta, mas sim conduzida diretamente à direção. É conveniente, contudo, registrar a sua reentrada de preferência a um livro próprio. A correspondência particular, como é lógico, também não deve ser aberta, mas sim dirigida ao respectivo destinatário. E a correspondência dita petente é a que vai entrar no circuito de tratamento. Sobre a abertura ou a abertura da correspondência, é importante referir a forma como se faz, os cuidados a ter para evitar a inutilização do conteúdo. Antes de abrir as cartas, deve-se colocar o conteúdo para um dos cantos dos sobrescritos e em seguida abre-se pelas duas restas opostas. Isto porque as cartas são normalmente mal dobradas e, quando são inseridas nos sobrescritos, ficam por vez colocadas no interior. Sobre o registro de entradas, geralmente esta frase de correspondência concentra-se num essa fase de correspondência concentra-se num só departamento, tiram-se as cópias dos originais recebidos para um exemplar e ficar no departamento e outro seguir para o respectivo destino. Mas tiragem das cópias não pode ser feita sem antes colocado o respectivo carimbo de entrada contendo a data e o número de entrada. Nos serviços públicos e nas empresas mais tradicionalistas, utiliza-se o livro de registros para a correspondência recebida. Sobre a distribuição. A distribuição da correspondência pode ser feita de diversas formas, mas sempre de forma a poder ser controlada. E para esse efeito utiliza-se o chamado livro de protocolo. Muitas vezes é utilizado em uma guia de remessa de documentos que se descreve e agrupa por destinos acompanhando-os até a recepção. Aí é assinado um duplicado que comprova a entrega. Depois disso, a resposta do arquivo. Depois de ser lida, a correspondência deve ser convenientemente tratada, o que significa que tratada é, se não for necessária dar a sequência ao assunto, a correspondência vai imediatamente para um arquivo e com a devida indicação do canto superior esquerdo com a assinatura de ordenante. Também
Ela tratada, se é necessário uma resposta, devem ser feitas as anotações necessárias para sua execução, ou então, se for o caso, o próprio destinatário encarregar-se de se escrever a resposta. Não se esquecer que toda correspondência urgente deve ter uma resposta imediata. E não se esquecer de que não se deve adiar a resolução dos assuntos pendentes, tornando-os eternamente esquecidos. A execução de uma carta exposta implica disponibilidade de tempo e disponibilidade mental. Portanto, a redação da carta deve ser executada por uma pessoa experiente de forma a minimizar as perdas de tempo e conseguir uma boa qualidade de comunicação. E falando da resposta agora, a resposta deve ser executada de diversas formas. Uma é ditado direto, em que o processador do texto executa diretamente o texto que lhe é transmitido, e o ditado indireto, onde o processador do texto executa o texto e através de uma minuta ou um registro que estenografou e um registro gravado. Depois, para terminar, a assinaturazinha e um registro de saída que falou que a carta saiu. A assinatura depois de finalizada a correspondência, deve ser de novo lida e em seguida assinada, e a organização das grandes empresas implica que a correio de expedição esteja pronto até determinada hora, de forma a ser levada a despacho. O registro de saída também é normalmente feito em livro próprio e devem ser tiradas as cópias dos originais encaminhadas devidamente. Sobre a expedição de arquivo agora. Antes da correspondência deve ser inserida no sobrescrito e deve-se verificar se a carta está datada e assinada, se a carta contém o material referido no anexo e se a carta, o endereço corresponde ao sobrescrito e, por fim, toda correspondência de que é exercida de empresa deve possuir um arquivo de respectiva cópia. Quando a correspondência for registrada juntamente com a cópia, deve ser arquivado um exemplar da talão de aceitação. No caso de do registro ser com aviso de recepção, este, após ser devolvido, pode, pelo destinatário com a respectiva assinatura, deve também ser arquivado com a cópia de correspondência. Para se redigir uma boa correspondência, é necessária objetivo, na exposição dos pensamentos, e é preciso buscar por clareza, coerência e concisão nas palavras empregadas e assim estabelecer uma melhor relação entre as ideias. Se escrever as cartas é um sinal de boa educação, escrever corretamente é prova de boa instrução e inteligência, né? Essa é uma frasezinha de uma pessoa chamada Jane Sanger. Há vários tipos de correspondência e cada uma possui suas características, com suas normas e técnicas. O estilo e as técnicas aplicadas em correspondência se atualizaram, se tornando muito mais complexas. O estilo depende dos conhecimentos dos denominados pelo redator e até é aperfeiçoado pelas técnicas que serão apresentadas ao longo do trabalho. Em suma, corresponder-se implica um ato de ir até o trem, seja por expor-lhe problemas, alegria, seja para fazer-lhe pedidos, convencer, dar-lhe boas ou más notícias. Da habilidade social do remetente virá seu sucesso com o destinatário. Será preciso conhecer os códigos de comportamento deste para a mensagem que está feito. Agora, sobre os tipos de correspondência. A correspondência tomou rumos diferentes em diversas áreas. Pode ser utilizado no estabelecimento de contratos utilitários, como os de industrial e de seus compradores, ou os que dizem respeito à comunicação comercial, bancária, judicial e de tantas instituições sociais. Usualmente divide-se a correspondência em particular quando é tratada entre pessoas mais ou menos íntimas, sobre os assuntos da vida privada, tais como notícias do cotidiano da família, de viagens, agradecimentos e convites, pésames. A espécie mais particular de todas é a chamada Carta do Amor, onde se expressam as nuances do sentimento mais humano de todos. Comercial, que inclui toda a espécie de cartas e documentos ligados a transações comerciais, industriais e também financeiras, tais como assuntos bancários e investimentos, empréstimos e câmbios, etc. E o tipo oficial, que é quando a correspondência provém de instituições de serviços públicos, tanto civis ou como militares, ou a elas se dirige. Ela abrange todos os poderes legislativos, executivo e judiciário, requerimento das cidadãos e avisos à população e etc. Por vezes, é difícil distinguir o tipo de determinadas cartas, quando seu assunto concerne as duas esferas sociais diversas, como uma carta de um cidadão solicitando
um favor comercial a um amigo pertencente a essas áreas de atividades. A distinção recomendável é utilizar nas cartas particulares uma linguagem mais espontânea, mais rica a um calor humano, salvo em comunicados impressos, tais como convites e particulações, que serão lidos e não só pelos interessados, mas por outras pessoas fora do circuito de amizade dos remetentes, deixando para as cartas comerciais o estilo utilitário direto sem apelar para aspectos afetivos, e para as cartas ou documentos oficiais reservar uma formação impessoal mais distanciada e formal, que veicule a mensagem de forma clara, mas sem personalizá-la. Dessa forma, um pedido a um governo do Estado, por exemplo, sempre se fará mencionando o cargo e não familiarmente prezado fulano. Sobre os atos oficiais, para terminar sobre os tipos de correspondência, porque é um treco que precisa de muito conteúdo. Os atos oficiais são estendidos como atos de caráter normativo ou de estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado se em sua elaboração for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade pressuposta é a de informar com clareza a objetividade e necessidades de empregar determinado nível de linguagem nos atos expedientes oficiais, e decorre de um lado do próprio caráter público desses atos e comunicações, e de outro de sua finalidade. As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todos e qualquer cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restritiva em determinados grupos, e não há dúvida que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a gíria, os regionalismos, os vocabulários ou o jargão técnico, tem sua compreensão dificultada. A linguagem escrita, como a falada, compreende diferentes níveis de acordo com o uso que dela se faça. O mesmo ocorre com os textos oficiais, por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar, com o máximo de clareza e concisão. Eles requerem o uso de padrão culto da língua. Há consenso de que o padrão culto é aquele em que observam-se as regras da gramática formal. Emprega-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de que ele está acima das diferenças lexicais, morfologicamente ou sintáticas regionais, dos modismos vocabulários, das idiosincrâncias linguísticas, permitindo por essa razão que se atinja a pretendida compreensão por todos os cidadãos. Lembrar-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade da expressão, desde que não seja confundido com a pobreza de expressão. De nenhuma forma o uso do padrão culto implica emprego de linguagem rebuscada e nem dos contorcionamentos sintáticos e figuras de linguagem própria da linguagem literária. Pode-se concluir então que não existe propriamente um padrão oficial de linguagem, que há é o uso de padrão culto nos atos de comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de determinadas expressões, ou será obedecida a certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso não implica necessariamente que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. E agora aquela coisa de atos de vários tipos que eu me lembro totalmente. Os atos de correspondência. O aviso, comunicado pela qual os titulares dos órgãos das entidades presidentes de comissões de administração do município comunicam ao público o assunto de seu interesse e solicitam sua participação. A verdade é que alguns desses trecos não são mais usados, não são mais considerados, e por isso não caem nos concursos. Ou seja, está meio desatualizado. Mas ainda estão na redação oficial. A carta é a forma de correspondência por meio da qual os dirigentes da administração municipal se dirigem a personalidades e entidades públicas e particulares para tratar de assunto oficial. A circular é a correspondência oficial de igual teor, expedida por dirigentes de órgãos e entidades e chefes de unidades administrativas e vários destinatários. A exposição de motivos é a correspondência por meio da qual os secretários e autoridades de nível hierárquico equivalente expõem assuntos da administração municipal para serem solucionados por atos de prefeito. Esse aqui existem exposição de motivos em todos os níveis hierárquicos, além do municipal e do estado, tem no estadual e no federal também. Esse aqui, na verdade, é o que eu vejo mais cair em concursos. Porque, quer dizer, eu só digo isso porque eu vi ele em pelo menos duas questões. Quando a exposição de motivos tratar de assuntos
que envolvam mais de uma secretaria, e esta deverá ser assinada por secretários envolvidos. Além de caráter informativo, a exposição de motivos pode propor medidas ou submeter projeto a ato normativo à apreciação da autoridade competente. O memorando correspondência utilizada pelos chefias no âmbito de um mesmo órgão ou entidade para expor assuntos referentes a situações administrativas em geral. Pode ser usado no mesmo nível hierárquico ou em nível hierárquico diferente. Sobre a mensagem, instrumento de comunicação oficial do prefeito para o presidente da Câmara Municipal, expondo sobre os materiais que dependem da deliberação da Câmara. A mensagem versa sobre os seguintes assuntos, entre outros, o encaminhamento de projetos de lei complementar ou financeira, pedido de autorização para o prefeito e o vice-prefeito se ausentarem do município por mais de 15 dias, encaminhamento de contas referentes ao exercício anterior e a abertura de sessão legislativa, comunicação de sanção de veto. E para terminar, um treco muito importante, que não é para terminar, é só o ofício. Sabe o que é o ofício? Que é o que é mais considerado nos concursos e os professores mais ensinam. É um meio de comunicação utilizado entre dirigentes de órgãos e entidades titulares em unidades de prefeitura ou ofício destes com a administração estadual, federal e empresas privadas. Sabe por que eles não mudam o avisado? O mais importante é porque agora eles mudaram os nomes de todas as coisinhas para ser só chamado de ofício. Ou só sempre usar os formatos, tipo, cada um era escrito de um jeito, mas eles falaram para todo mundo escrever do jeito do ofício. Onde foi mais essa? Sobre o telegrama. É a forma de correspondência em que são transmitidas as comunicações de absoluta urgência e com reduzida em número de palavras, uma vez que a sua principal característica é a síntese. Sobre o requerimento, deriva-se do verbo requerer, que, de acordo com o seu sentido denotativo, significa solicitar, pedir, estar em busca de algo e, principalmente, de que o pedido seja deferido ou seja aprovado. Depois dos atos enunciativos, a apostila é o documento que complementa um ato oficial, em geral ligado à vida funcional dos servidores públicos, fixando vantagens pecuniárias e retificando ou alterando os títulos. O ato deve ser publicado e registrado no assentamento funcional e sempre assinado pelo titular do órgão expeditor. O despacho é a nota escrita pela qual a autoridade dá solução a um pedido ou encaminhamento, a autoridade pedido para decidir sobre o assunto. O despacho pode ser interlocutório ou decisório. O despacho interlocutório é breve e baseado em informações ou parecer e consta do corpo de processo, quando houver. Em geral, é manuscrito e assinado pela autoridade competente, podendo, contudo, ser elaborado e assinado por outros servidores, desde que lhe seja delegada a competência. Nesse caso, inicia-se pela expressão de ordem. O decisório deferiu-se e o despacho decisório defere ou indefere solicitações. Depois disso, um ato enunciativo de parecer, ele é manifestação de órgão ou entidade sobre assuntos submetidos à sua consideração e é um ato administrativo usado com mais frequência por conselhos, comissões de assessorias e equivalentes. O relatório é um documento em que se relata ao superior imediato a execução de trabalhos concernentes a determinados serviços ou a um período relativo ao exercício do cargo, função ou desempenho de atribuições. Interessante, né? Depois dos atos normativos. O que é um decreto? O decreto é o ato emanado do poder público com força obrigatória que se destina a assegurar ou promover a ordem política, social ou jurídica ou administrativa, e é por meio de decreto que o chefe do governo determina a observância de regras legais. Sobre a ordem de serviço, ato pelo qual os titulares, coordenações e departamentos, presidentes de comissões, além de outras autoridades de nível hierárquico equivalente, determinam providências a serem cumpridas por unidades organizacionais e os servidores subordinados. Sobre a portaria, é o ato pelo qual o prefeito ou as secretarias, por delegação ao prefeito, expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados ou designam servidores para substituições eventuais e execução de atividades. Sobre a resolução, ela é um ato emanado, de órgãos colegiados
tendo como característica fundamental o estabelecimento de normas, diretrizes e orientações para a consecução de objetivos. É válido para assuntos normativos ou de reconhecimento de excepcionalidades. E o edital? O edital é um ato de caráter obrigatório emitido pelos titulares de órgãos e entidades presidentes de comissões que se destina a fixar condições de prazos de legitimação e uso de fato administrativo a ser concretizado pela administração municipal. O regimento é o ato que indica a categoria e a finalidade dos órgãos e entidades e detalha sua estrutura em unidades organizacionais. Ela especifica as respectivas competências e define as atribuições de seus dirigentes e indica seus relacionamentos interno e externo. Os regimentos serão postos em vigor por decreto do prefeito, referendo dado pelo titular de secretaria que diga respeito ao ato. E o regulamento é o ato que explica a execução de uma lei ou provê a situação ainda não disciplinada por lei. Tem sua aprovação por decreto de prefeito. E agora, o que são os atos de ajustes? É o contrato, convênio e termo de aditivo. O contrato é um acordo bilateral firmado por escrito entre a administração pública e particular, visando de um lado o objetivo do acordo e de outro contraprestação correspondente à enumeração. Um convênio é um acordo firmado por entidade pública ou entre estas e organizações particulares para a realização de objetivos de interesse comum dos participantes. O termo aditivo é o ato lavrado para complementar um ato originário, contrato ou convênio, quando verificado necessidade de alteração de uma das condições ajustadas. Interessante. Ou seja, alterações, né? E depois dos atos comprobatórios, tem a alvara e a ata. Sabe o que é a alvara? A alvara é um documento firmado por autoridade competente, certificando a autoridade ou aprovando atos de direitos. E a ata é um documento que se registra com um máximo de fidelidade o que se passou em uma reunião, sessão pública ou privada, congresso, encontro, convenção e outros eventos para comprovação, inclusive legal, das discussões e resoluções havidas. Bonitinho, né? Só para terminar, os atributos dos atos administrativos e mais uns características das atas. A ata é lavrada por um secretário indicado pelos mesmas normas, quer se trate de instituições oficiais ou entidades particulares. Escreve-se seguidamente, sem rasuras e sem estrelinhas, evitando-se em parágrafos ou espaços em branco. A linguagem utilizada na redação é bastante sumária e quase sem oportunidade de inovações, exatamente por sua característica de simples resumo de fatos. Também, em decorrência disso, os verbos são empregados sempre no tempo passado, e, tanto quanto possível, devem ser evitados os adjetivos. Os números fundamentais, as datas e valores de preferência são escritas por extenso. A redação deve ser fiel, clara e precisa com relação aos fatos ocorridos, sem que o relator emita opinião sobre eles. Registra-se, quando for o caso, na ata do dia, as retificações feitas na anterior. Para os erros constatados no momento da redação, consoante o tipo de ata, emprega-se o que? A partícula retificadora digo. Se forem notados erros após a redação, há o recurso também de expressão em tempo ou digo. Depois tem o atestado. Sabe o que é o atestado? É um documento que se comprova um fato e se afirma a existência ou inexistência de uma situação de direito da qual se trata o conhecimento em favor de alguém. Depois, a certidão. A certidão é uma das coisas que cai bastante, mas ela cai mais em conteúdo constitucional. A certidão oficial, onde se transcreve, é um documento oficial onde se transcreve dados de assentamento funcionais com absoluta precisão. A certidão deve ser escrita sem abertura de parágrafos, emendas ou rasuras. Quando houver engano ou omissão, o certificante corrigirá com digo, colocando imediatamente após o erro. Declaração é o último trequinho. É o documento de manifestação de administrativa declaratória da existência ou não de um direito ou de um fato. E para terminar com alguns atributos da composição dos atos administrativos que são muito importantes. São compostas pelos seguintes elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. COFIFOMOB. A competência é a condição primeira para a validade do ato administrativo. Nenhum ato pode ser realizado validamente sem que o agente disponha do poder legal para praticá-lo. A finalidade é o objetivo do interesse público, já que quer atingir. Não se compreende ato administrativo sem fim público. A forma é em que se deve exteriorizar o ato administrativo constitui elemento vinculado e indispensável à sua perfeição. A inexistência da forma induz a inexistência de um ato administrativo. A forma normal
do ato administrativo é a escrita, embora atos existem consubstâncias de ordens verbais também. E até mesmo existem sinais convencionais, como ocorre com as instruções momentâneas de superiores a inferiores hierárquicos, com as determinações da polícia em casos de urgências e com a sinalização de trânsito. No entretanto, o rigor, o ato escrito, a forma legal não se exporá à invalidade. Sobre o motivo. O motivo é a causa e a situação do direito ou de fato que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. O motivo como elemento integrante da perfeição do ato pode vir expresso em lei, como pode ser deixado a critério do administrador. Em se tratando do motivo vinculado pela lei, o agente da administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do motivo, sem o qual o ato será inválido ou pelo menos invalidável por ausência de motivação. Objeto, para terminar, o objeto é o ato administrativo. O objeto do ato administrativo é a criação ou modificação ou a comprovação de situações jurídicas concernentes às pessoas, coisas ou atividades sujeitas à atuação do poder público, e nesse sentido o objeto identifica-se com o conteúdo do ato e por meio dele a administração manifesta o seu poder e a vontade de atesta simplesmente situações pré-existentes. E assim termina o conteúdinho basiquinho de tipos de correspondências e características das correspondências, classificação de correspondência e alguns tipos de correspondências de atos.